Durante 2000 anos ela foi rotulada como prostituta, uma pecadora perdoada. Um nome que ecoou nos púlpitos como exemplo de redenção. Maria Madalena, a mulher caída que encontrou salvação aos pés de Jesus. Mas, e se tudo isso for apenas uma parte da história? E se Maria Madalena fosse, na verdade, a discípula mais próxima de Cristo? A mulher que entendeu verdades que a história tentou apagar? Hoje, você vai conhecer o Evangelho perdido de Maria Madalena. Um texto que não está na sua Bíblia, mas que pode abalar as estruturas da fé tradicional, como conhecemos. Um relato oculto, esquecido, enterrado nos desertos do Egito, e que talvez esconda a verdade proibida sobre a missão de Cristo. Em 1896, uma descoberta silenciosa ocorreu no Egito, em uma região chamada Akhmin. Entre os manuscritos coptas encontrados, estava um fragmento do que viria a ser conhecido como o Evangelho de Maria Madalena. Ao contrário dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, este texto apresentava Maria Madalena como protagonista espiritual, e não como uma simples coadjuvante da narrativa cristã. No Evangelho, após a ressurreição de Jesus, os discípulos estão perturbados, inseguros. É então que Maria se levanta e revela visões que recebeu do próprio Cristo. Ela fala de ensinamentos secretos, de níveis espirituais, de uma luz interior que liberta a alma do mundo material, ideias semelhantes aos textos gnósticos que foram perseguidos como heresia nos primeiros séculos. Pedro, o líder reconhecido da igreja nascente, contesta. Ele se irrita com a autoridade espiritual de Maria. Questiona: por que o Salvador falaria com uma mulher e não conosco? E Maria responde com lágrimas: tu me fazes duvidar, Pedro. Será que eu estou mentindo sobre o Salvador? Esse evangelho não foi incluído no Novo Testamento, assim como dezenas de outros textos que circulavam entre os primeiros cristãos. Nos concílios que formaram a Bíblia como a conhecemos, principalmente o de Niceia, em 325 d.C., muitos evangelhos foram excluídos, chamados de apócrifos ou heréticos. Mas por quê? Porque Maria Madalena representava um desafio à estrutura que se formava. Ela era mulher. Ela era líder. Ela recebia revelações diretas de Jesus. E talvez mais perigoso, ela era vista como igual ou superior aos apóstolos homens. Alguns estudiosos acreditam que o Evangelho foi escondido propositalmente, assim como os manuscritos de Nag Hammadi, para escapar da destruição. Por séculos a voz de Maria foi calada. Sua imagem foi distorcida. De discípula amada, tornou-se a pecadora redimida. Um rebaixamento calculado. Porque admitir que uma mulher foi a mais próxima de Jesus seria dar um golpe profundo nas estruturas patriarcais da igreja e da sociedade da época. Mas e se esse evangelho for verdadeiro? E se Maria Madalena tiver sido a primeira testemunha da ressurreição, como os evangelhos canônicos também relatam, mas não valorizam? Ela foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Foi ela quem recebeu a missão de anunciar a ressurreição aos apóstolos. Isso não te parece importante demais para ser ignorado? Talvez o evangelho perdido de Maria Madalena não seja apenas sobre uma mulher, mas sobre uma verdade mais profunda que foi suprimida. A de que Deus se revela a quem Ele quer, homem ou mulher, e que o Espírito sopra onde quer. Essa é a verdade que assusta. Essa é a verdade que não se encaixa em sistemas religiosos fechados. E essa é a verdade que talvez esteja ressurgindo agora, no nosso tempo, para que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Ela não foi apenas uma seguidora, ela foi uma escolhida. Ela foi a voz que tentou ser silenciada, mas que agora se levanta outra vez. Maria Madalena, a discípula esquecida, a portadora do evangelho proibido, e talvez a chave de um mistério maior do que jamais imaginamos.